E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe os nossos irmãos. Graças a Deus a gente conseguiu transmitir no YouTube, né? Alguns irmãos que estão não sabendo o que aconteceu, mas sofrendo uma queda de energia devido ao tempo. E a gente estava desde ontem, lá em Bom Jesus, falando um pouquinho sobre o novo nascimento, sobre a evidência de receber o batismo do Espírito Santo, mas eu creio que essa falta de luz não vai atrapalhar. A gente tem um pouco de bateria, né? Eu vou tirar o papel. Mas nós vamos ler a Bíblia na carta do apóstolo São Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículos 5 ao 7. E se a gente não tiver tempo para falar tudo, né, sobre este assunto, nessas duas pirâmides, né, a gente estava falando muito da estatura de um homem perfeito, né? Agora, de um imperfeito a gente não falou ainda, né? De um que teve um novo nascimento, do que não teve um verdadeiro nascimento, a gente não falou. Nós vamos falar através da Bíblia, né? 2 Pedro 2, 1, verso 5. E vós, também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Nosso Deus, querido Pai Celestial, nossos irmãos do passado, eles não tinham energia, eles não tinham internet, e eles evangelizaram o mundo sem energia, sem internet, sem computador. Hoje nós temos tudo, Pai. Falta energia, o povo não consegue realmente acompanhar o culto, mas teus filhos estão aqui presentes, e a fé não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. E o Senhor nos ajuda. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e fale conosco através da sua palavra. Amém, amém, amém. Deus assim nos abençoe. Poder sentar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos na estatura de um homem perfeito, a gente esquece uma coisa, né? Vocês que estão através da internet, vocês que estão aqui, apesar que a audiência está no escuro, nós esquecemos uma coisa aqui, que você somente começa a crescer quando você nasce. E para nascer, 1 João 5,7, é necessário água, sangue e vida, né? São três coisas. A mensagem do irmão Brana, na primeira e segunda etapa,
foi justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E o profeta disse no 49, a semente não herda com a palha, ele disse disto, né, de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, ele disse disto consiste um novo nascimento. Aí o parágrafo 74 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta disse: o novo nascimento produz fé. Agora, você teve um nascimento no tempo da luterana, no tempo dos pentecostais, só que aquele nascimento para hoje não serve. O profeta diz que o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, nos dias de Pedro, hoje é um pouco diferente. O pastor Osmar segue a mesma linha do irmão Branco. Hoje é um pouco diferente. Você pode notar que toda a mensagem do pastor Osmar está nos levando a um novo nascimento, nos levando a uma renúncia, nos levando a um arrependimento, para abrir os nossos olhos, para ver a mensagem que eles estavam trazendo. Porque não é você entrar na fileira, você tem que saber o que você está fazendo na fila. E então o novo nascimento, ele produz a fé. Então o novo nascimento não está aqui. O novo nascimento está aqui, aqui embaixo. Justificação, santificação. Na justificação você se batiza nas águas para perdão dos seus pecados. E depois você vai para uma vida de santificação. Não a santificação externa, a santificação interna. E santificação, aí nós estamos falando de batismo do Espírito Santo. Vou colocar abreviado aqui. Batismo do Espírito Santo. Disto consiste o novo nascimento. Agora, tem uns que nascem doentes, abortam, e isso depende do ensinamento, depende da semente que está sendo colocada ali. Então, justificação, água, sangue e vida, são três coisas. A própria natureza nos ensina como a semente, quando ela cai na terra, se ela não morrer, fica ela só, mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. Então, na justificação é onde você se arrepende. Atos 2,38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo ainda é novo nascimento, porque o batismo do Espírito Santo, ele vai produzir a fé. Porque é onde você vai crescer na estatura de um varão perfeito. É onde as pessoas têm caído no caminho. Onde eles não conseguem chegar, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Aí a fé, ela produz a virtude é a temperança. Você baixa depois da mensagem de estatura de varão perfeito, que está no Busca de Goiânia. Da voz de Deus parece que não tem, mas você vai lendo o profeta explicando cada virtude dessa, explicando a fé, usando, como ele era um tipologista, usando os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas. Então a fé, ele explica o que é virtude, o que é temperança, o que é ciência, né? Nós vamos passar aqui um mês todinho aqui só falando sobre fé. Depois virtude. Aí você diz, mas isso aí é da infância, do jardim de infância. Sim, meus irmãos. O profeta diz, como é que vocês querem saber álgebra? Como é que vocês querem saber álgebra? Quando vocês ainda não sabem nem o seu ABC. Você não sabe nem o seu ABC, você quer saber coisas profundas da mensagem. Nós vemos que as pessoas,
Hoje mesmo, o povo do ministério, pastores, pregadores, como eu falei na quarta-feira, eles não nasceram de novo. Não, é apenas uma fé intelectual. Porque aqui na justificação, onde você é batizado, mas eu fui batizado, não, você se arrependeu mesmo. Porque o arrependimento é morte. Na justificação é onde você dá a meia volta, não olha mais para trás. Aí Deus começa a trabalhar na santificação aqui, e é os 9 meses que aquela criança fica no ventre da sua mãe, é os 9 meses que ela fica ali se alimentando, ligada ao umbigo da sua mãe, e se mexendo. E a mãe fica feliz porque se mexe, porque se não se mexer, a mãe não fica feliz. Então, aí ela nasce. Agora, para nascer tem que romper a bolsa. É água, é sangue, é choro. O profeta disse que o nascimento, na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, que o nascimento é uma confusão, uma sujeira. Porque vem sangue, vem água, a placenta. É uma correria dos corredores do hospital, é uma expectativa, está nascendo. Será que esse povo nasceram? Porque depois da partida do irmão Brando, o povo, pelas suas atitudes, por aquilo que eles apresentaram depois, mostrou que não houve um verdadeiro nascimento. Não, nasceram com pessoas doentes, ministério doente, trazendo ressurreição isolada, esperando o irmão Brando ainda para revelar trovões, novo nome, 7º selo. Nascimentos. E o irmão Brando pregou 35 anos, 36 anos, e trazendo uma dualidade. Porque quando nós estamos falando da estatura de um homem perfeito, nós estamos ligando com Efésios 4, do 11 ao 15. Porque o profeta diz que o 5º ministério é para nos levar à estatura de um homem perfeito, de uma noiva perfeita, de uma esposa perfeita. Por isso o 5º está em um homem. Quando fizeram a pergunta para o irmão Brando disse, não, ele está operando. Ele está agindo agora mesmo aqui. Aí o irmão Brando prega também a mensagem das 3 classes de crente. O crente verdadeiro, né? É esse aqui, que nasce, cresce aqui, na fé, virtude, temperança, ciência, paciência, piedade, amor fraternal. Agora, São Pedro disse que a pessoa que não tem essas coisas, ela é cega. E ele não consegue ver ao longe. Não, ele é cego. Gente, quando nós chegarmos aqui, Provérbios 6, 16 a 19, Satanás sabia que eu ia trazer isso aqui. Mas isso aqui não custa a gente repetir. E quando a gente repete, Deus coloca mais luz em cima. Por isso faltou a energia. Nós chegamos aqui. E é onde você tem que se identificar. Porque existe também um nascimento intelectual, uma fé intelectual, uma virtude, coisas que são naturais. Satanás faz você pensar que aquilo é de Deus e não é. Aí vem o primeiro teste, a primeira prova, você roda, não pisa mais os pés naquela igreja. Aí é os pés que correm para o mal, né? Como Caim, né? Vai procurar uma mulher, vai procurar uma esposa, vai procurar um lugar. Aí você vê a manifestação da semente de Caim. As pessoas dizem, mas o pastor começa a pregar contra a gente saiu da igreja e tal. Não, você só se manifestou que você não teve o verdadeiro novo nascimento. Porque se você tivesse a fé, a virtude, a temperança, a ciência, a paciência, você não ia aborrecer o seu irmão, você não ia espalhar discórdia entre os seus irmãos. Estamos falando da outra pirâmide aqui.
Eu quero fazer um resumo, né, porque falta de energia, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, a imagem não está boa, mas o importante não é a imagem, não é eu aqui. O importante é você ouvir a voz. Existem mensagens que a gente tem que examinar. Em primeiro lugar, as eras, os selos, a semente não herda com a palha, elas são duas mensagens. A estatura de um varão perfeito. Eu estou lendo o futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal. Também o profeta entra nesse assunto aqui, dessas duas pirâmides. Aí quando ele falando do ministério quinto, aí você encontra pastores dessa pirâmide aqui. Semeando discórdia entre irmãos, porque é a sétima coisa que a alma do Senhor abomina, odeia. Que aqui nós encontramos Esaú, aqui nós encontramos Jacó. E Jacó está aqui, Então quando ele nasce aqui, ele recebe um novo nome. Quando ele nasce aqui, ele é Israel. Aqui você encontra o Jacó. Aqui você encontra o Balaão, o ministério de Balaão. Aqui, a igreja de Balaão. Porque são 6 coisas que a alma do Senhor abomina. E que o Senhor odeia. E a sétima a sua alma abomina. Que é aquele que separa discórdia entre irmãos. Olha o ministério de Ananias. Olha o ministério de Jeremias. Aí você vê João aqui. Aí você vê a igreja natural, carnal aqui. Veja bem que essas duas seguiam João. Era como Pedro aqui e aqui Judas. Pedro era o defensor. Não tinha nascido de novo, cortou a orelha do moço para defender Jesus. Ele não tinha tido aquele novo nascimento, não tinha chegado até o cenáculo. Aqui você encontra Judas. Aqui nessa outra pirâmide, o traidor. Mas, contudo, o pastor Osmar disse, era uma pessoa boa. Era uma pessoa excelente, era um bom crente. Ninguém podia apontar o dedo para ele. Foi só a mulher quebrar o vaso de alabastro. E aquele perfume em toda a casa. E Judas sabendo quanto valeu aquele ali, né? Quanto valeu aquele alabastro, quanto valeu aquele carro, quanto valeu aquela casa. Para ele se manifestar. Você não viu que tanto Judas se manifestaram? Foi só o pastor comprar um carro um pouco mais novo. Fazer uma reforma na sua casa. O povo saiu, não estou falando do pastor, mas saiu. O irmão Brano foi a mesma coisa. Só foi quebrar o vaso de perfume. Era o perfume mais caro de Israel. Ela comprou para Jesus. Ela ia comprar coisa barata para Jesus. O povo de Israel, Malaquias 1. Eles traziam o boi cego, aquele sarmento, para o sacrifício. Disse, não, mas esse aqui já está doente mesmo, vamos levar para o sacrifício. O sacerdote vai aproveitar alguma coisa. Esse aqui, coitadinho, está cego. Mas Deus exigiu um sacrifício sempre perfeito. Então as pessoas pensam que para Deus, mesmo a mulher sendo pecadora, ela trouxe o melhor, ela guardou o dinheiro e comprou o mais caro. Quando Jesus estava ali, ela só derramou na sua cabeça. Perfumou a casa toda, ninguém falou nada, só Judas. Judas disse, mas vem cá, mas para que esse desperdício? Não podia vender esse perfume, dar o dinheiro para os pobres, mas ele não falou isso porque ele tinha amor para os pobres. Ele falou que ele era ladrão, ele era traidor. Foi só quebrar o vaso de alabastro. Foi só aparecer a mensagem de uma só pessoa. Porque a mensagem de uma só pessoa é o perfume mais caro. Foi só isso para o Judas mostrar que pirâmide ele estava. Olhos altivos, língua mentirosa. Aquele que aborrece seu irmão, 1 João 3,15 diz que é homicida.
Ele se derrama sangue inocente, pensamentos viciosos, pés que correm para o mal. Os pés que correm para o mal. Se mais tarde nós vamos entrar sobre isso, né? Testemunha falsa que profere mentira, contenda, discórdia entre irmãos. Foi só despejar em Jesus. Jesus estava em Brana, como Jesus estava em Lutero, em Wesley, entre os pentecostais, no movimento da restauração dos dons. Ele estava em João, mas Judas, Esaú, Balaão só se manifestou quando a mulher, o tipo da igreja, trouxe o perfume mais caro. Trouxe, como diz uma irmã, escreve aí, a maior mensagem do mundo. Foi somente quando trouxe, a gente não sabe se vai cair de novo, né? Mas ficou até melhor, né? Você está vendo quando é a mensagem da hora? Fica até melhor. Então, para ele poder se manifestar, só se manifestou quando ele sentiu o cheiro e ele conhecia, ele sabia que aquele perfume era caro. Não era uma bijuteria, não era uma coisa do Paraguai, não. Não era uma imitação, era um perfume verdadeiro, era uma mensagem verdadeira. Então nós, Provérbios 6, é o verso 14, eu vou no 16 aqui com vocês. Está indo bem, né? Amém. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma domina: olhos altivos, língua mentirosa. Veja bem que é 7 degraus também. Quando ele chega aqui, é aquilo que a alma do Senhor abomina, o que semeia discórdia entre irmãos. O irmão Brana pregou uma mensagem: a semente da discórdia, a semente da divergência, o joio. E como essas coisas manifestam, tem na igreja, tem no ministério. Aí quando você vem aqui, eu estou fazendo o desenho que o irmão Brana fez. Ele fez o desenho que eu trouxe aqui aquele dia, foi esse aqui, né? Da triplicidade do homem, né? Qualquer dia a gente vai colocar também esse aqui, né? Mas hoje a gente trouxe da pirâmide. Os 3, os 2 desenhos é o mesmo. Aí vem o tabernáculo no deserto também. Ali está a triplicidade do homem. Aquele tabernáculo no deserto representava Cristo. Também é o tipo do ministério, é o tipo da esposa de Cristo, é tudo em tipo para que você possa entender. Então voltemos aqui. São 6 coisas que o Senhor odeia: olhos altivos. Você tem olhos altivos? Se você tem olhos altivos, você tem uma língua mentirosa. Você sabe que Eva, aí você também pode ver aqui as 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você sabia que Eva levantou os olhos e viu que a árvore era boa para dar entendimento. Foi a concupiscência dos olhos. Jesus também entrou nessa área de tentação, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e da concupiscência da carne. Mas ele venceu Satanás em todas as 3 áreas. Mas ela viu que a árvore era boa para dar conhecimento. Só que quando você nasce aqui nessa árvore aqui, aí você, é aquela igreja mentirosa de Pai, Filho e Espírito Santo, bota mulher pregadora, é uma ceia com pão fermentado, é uma ceia com sem lava-pés, é um pensando mal do outro. Aí vem os pensamentos viciosos, pensamentos perversos, um pensando mal contra o outro, sempre com maldade dentro da cabeça. Quando você nasce ali, não. De repente você foi até batizado e tudo, mas quando chegou aqui, que tipo de nascimento? Agora, tem que haver uma mudança.
você nasce de novo, há uma mudança, porque o Espírito Santo selou sua alma. Aí você cresce uma fé perfeita. Sabe, uma fé perfeita, a fé dos trovões. Até, olha que você passa para chegar a esse amor aqui, que é um amor fraternal. Poder amar o seu irmão. E Jesus disse que o caminho é apertado e a porta é estreita. Às vezes todos nós pensamos que vamos tudo para o céu, né? E pregamos no funeral que foi um bom homem, uma boa mulher. Só Deus sabe, né? Deus prega o outro funeral do outro lado. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sempre com maus pensamentos. Eu senti de trazer isso aqui para mostrar para você. E você não deve enganar a você mesmo. Você pode escolher a melhor igreja, pés que correm para o mal. Você nasceu aqui, teve um nascimento intelectual, olhos altivos, ávido do conhecimento do bem e do mal, materialismo. Aborrece o irmão. Eu tenho estado procurando na Escritura, 1 João 3, verso 15, que é: aborrece o seu irmão é o homicida. E o homicida não tem a vida eterna permanecente nele. Ele não tem vida eterna. No lugar da alma ali, há dúvida. Naquele lugar da alma há dúvida. Tem dúvida da mensagem. Olha, Deus usou a Noé para fazer uma arca para salvar o povo. Noé foi criticado, era uma arca. Moisés, ele disse para ele ir com aquela vara torta. Aquela vara, ele ia manifestar Deus ali. Era uma vara torta. Um homem, a invasão de um homem só, tirando o povo, uma nação de dentro de uma nação, uma vara. Era uma vara somente. Um dos maiores milagres de Jesus, o primeiro foi com água, né? O outro foi um menino que foi encontrado com 2 peixinhos e 5 pães. Está funcionando? Com 2 peixinhos e 5 pães. Só um menino. Ficou registrado. O irmão Branham era as fitas. Das fitas era o livro. O povo tinha que ouvir as fitas para ter fé de rabo. Ler os livros. Vocês que hoje têm chegado na mensagem, você vê o valor que tem essa mensagem, o valor que tem esse livro, que tem dentro o conteúdo dele. Nós chegamos nos dias do pastor Osmar. Ele começou com uma fita, depois ele foi para um CD, um VCD, um MP3. Era só isso. As pessoas ouviam os pastores, as grandes igrejas. Olha, vocês querem esse CD. Nós chegamos no tempo agora que nem CD, nem fita, nem livro, temos muito pouco. Toda a mensagem, ela está dentro da internet, está na nuvem. Quem conhece o inglês pode ler todas as mensagens de Mobrana através da internet. Ela está na nuvem, toda a mensagem. Toda a mensagem está na voz na mesa da voz de Deus. Se você sabe inglês, é para mim. Mas também tem português, tem francês, tem espanhol. Hoje está perto do pleito. Dia de Noé era arca. Moisés era vara. No dia de Jesus, o menino tinha 2 peixinhos e 5 pães. Você sabe o que significa os 2 peixinhos e 5 pães?
Eram 7 eras da igreja. 5 mensageiros, reformadores. Os peixinhos eram 2 profetas, Paulo e Brano. Estava na mão do menino, estava no jornal do menino. Hoje é o play. Agora, se você teve aqui um verdadeiro nascimento, crescendo na estatura de varão perfeito, você não é contra esse play. Você vai mandando o seu povo apertar o play para ter uma fé perfeita, uma virtude perfeita. Jesus disse: eu estou me sentindo fraco quando aquela mulher tocou nele, porque eu sinto que de mim saiu virtude. Vai sair virtude de você quando o companheiro de trabalho vai sentir aquela virtude na sua vida. Até aqui você não tem conhecimento, é só virtude. Temperança não quer dizer parar de tomar álcool, não. Isso aí você já parou aqui na santificação. Você não vai explodir com todo mundo. Mesmo você tendo, eu estou falando de mudança de natureza. Mesmo você tendo essa natureza, mas você tem o Espírito Santo para dominar ela. Aí a temperança vai produzir o conhecimento, a ciência, mas não a ciência do mundo, não a ciência da igreja, teologia, mas a ciência de Deus. Aquilo que Amós 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou a ciência, lhes faltou o conhecimento. Aí lhes faltou o conhecimento. Aí quando te falta o conhecimento, você não tem paciência com ninguém. Você se estoura com todo mundo. Às vezes Deus está te testando, Deus está te provando. Você não sabe que Deus está te provando. Às vezes o seu teste é a sua própria mulher mesmo, é o seu marido, é o patrão, é o pastor, o diácono. Às vezes é o seu teste. Você está vendo a importância de crescer na estatura de um homem perfeito e receber o batismo do Espírito Santo na mensagem do dia. Hoje já não é na mensagem de Apocalipse 10, 1-7, já é na mensagem de Apocalipse 10, 8-11, onde você é selado com o Espírito Santo. Amém? Temos bastante tempo. Eu tenho aqui as bodas do Cordeiro 294. É uma oração do irmão Branco. Ele disse: eles são teus, Pai, são troféus da tua palavra. Eles estão aqui para serem lavados pela água da palavra, porque é o evangelho completo. Não estão desperdiçando nada. Está arrancando as raízes até chegar à infância. Está arrancando as raízes da amargura, as raízes da indiferença, as raízes do mundo. Arranque-as, Senhor, pelo Espírito Santo, afaste-as dessas pessoas. E a coisa é a raiz de amargura. Você tem alguma coisa, confesse, acerte, não deixe aquilo criar raízes. Quando aquilo cria raiz, pega. Como você vai fazer muda? Criou raiz, pega. Você pode plantar. Então você não pode deixar isso criar raiz de amargura. É um ácido venenoso. Você pensa que está aqui, está aqui. Porque todos esses. Isso aqui é o espinheiro. Isso aqui não é a videira. A videira é isso aqui. Onde ele fala sobre a videira verdadeira e a vinha falsa. Isso aqui é a vinha falsa. Aqui é a uva azeda. Não é a uva doce. Aí vem a raiz de amargura.
Agora, quando você cresce na estatura de homem perfeito, você tem temperança, tem conhecimento, tem discernimento, porque aqui dentro tem tudo. Você tem paciência. Você tem paciência com o marido, com a mulher, com os filhos, porque você está crescendo aqui nessa estatura. Aí você diz, e essa piedade? Piedade é ser como Deus. Aí você começa a parecer Deus. Porque Deus tem paciência. Ser como Deus. Ser como Jesus. É o hino que o pastor Marcos gostava de cantar, o irmão Branda também. A mensagem da igreja em sua condição. Então, de paciência, Jó, São Tiago diz que temos que aprender com Jó. Perdeu tudo que tinha. Só que Jó não tinha olhos altivos, nem língua mentirosa para conseguir tudo com mentira, agiotismo, não. Jó teve paciência. De repente a notícia que os filhos tinham morrido num acidente. Ele foi atacado com úlceras malignas, câncer. Já não tinha mais condições de trabalhar. Você conhece a história? Satanás acusando ele diante de Deus. Ele não blasfemou. Ele estava aqui nessa pirâmide. Estava crescendo. Ele estava aqui no degrau da paciência. Porque esses degraus aqui são soldados. Solda, sabe? É soldado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que solda a fé na virtude, a virtude na temperança, na ciência. Alguém diz, você está naquela igreja aí? Não, estou em Cristo. Fulano está lá ainda? Está. Fulano é o meu teste. Eu quero entrar e o fulano entrar junto também. É onde você chega com piedade, ser como Cristo. Eu vou entrar e ele também vai. Porque de repente o fulano nasceu. A gente tem que cuidar da mulher que está grávida, para não perder o bebê. Ele não nasceu ainda. Porque da piedade, aí você aprende a amar o seu irmão. Porque a piedade produz o amor fraternal. E às vezes nós pensamos que fazendo churrasco, fazendo comes e bebe, aquele monte de melança, aquilo é amor fraternal. Não. Aquilo não, aquilo ali o mundo também faz. O mundo faz aquilo. Porque o rápido vem aqui. E aqui em cima, o que está aqui? Amor divino. É ele vindo. Porque quando esse amor divino veio, só encontrou um homem nessa estatura perfeita, que foi o William Branham. Ele o levou. Em Apocalipse 4, quando ele desceu, no ano 2000, encontrou um homem. Foi Osmar Rodrigues Costa, explicando que Branham foi proibido de explicar. E agora ele vem. É rápido. Porque a mensagem que foi explicada para nós está nos levando aqui, ó, nessa escada. Lembra que Jacó teve o sonho da escada? E Jesus falou a Natanael: tu verás coisas maiores do que essa. Não, porque eu te disse que de mim debaixo da figueira cresce. Vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a escada. É a escada de Jacó. Porque quando nós chegamos aqui, ó, ao amor fraternal, existe muitas picuinhas, muitos grupinhos, muita acepção de pessoas, pessoas que não nasceram ainda. Está aqui, ó.
Você já viu aquela pessoa que sabe semear contenda? Nunca nasceu. Por isso tem que ter um renascimento, meu irmão e minha irmã. Um renascimento. Aquele crente tudo ressentido, qualquer coisinha, nem vem no culto. Fica em casa, aí vai visitar as igrejas, ou chamou o pastor de longe. Quer que você está aqui, ó. Aqui, ó, nessa pirâmide aqui, ó. É aqui que você está. Você vai encontrar o degrau que você está nele. Você não está aqui. O irmão Brahma, ele estava aqui. E aqui ele puxou o irmão Liveu. Ele disse: nós temos discussões, eu e ele, sobre as escrituras. Eu não concordo com ele. E os dois juntos. O irmão Brahma fala em várias mensagens. O irmão Brahma deu a zero da igreja para ele gramaticar, para fazer a exposição. E era um homem que não concordava. Ele não concordava nos pontos doutrinários. Mas estava aqui. Porque o irmão Brahma via daqui, para que o irmão de ver, você deixa subir os degraus. Você vai ajudar o seu irmão, a sua esposa a subir os degraus. Para com esse mistério. Tem gente que é um mistério, eu estou vendo. Dentro do quê? Não, uma revelação. Que revelação? Você está aqui, ó. Você está trazendo discórdia, contenda, pés que correm para o mal, pensamentos viciosos, aborrecendo a família, aborrecendo o irmão. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Possuindo todas as coisas, é uma outra oração do irmão Brahma. 121. Deixa-nos eliminar toda a raiz denominacional. Aí a pessoa, é como Israel, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Eles ainda tinham saudade da panela de carne, dos pepinos, do peixe do Nilo. Por isso nós vemos Egito, nós temos o Egito, deserto e Canaã. Ó. Justificação, santificação, Canaã é o batismo do Espírito Santo. É a nova terra. Aí você nasce, justificação, Egito, santificação, deserto, batismo do Espírito Santo, terra prometida, é onde você começa a crescer, se alimentar do fruto da terra. Não é mais o maná, a fé, a virtude, a temperança. Aonde o apóstolo São Paulo disse, 13, de 2 Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, se realmente você está aqui, ó. Eu sei que isso aqui aperta. Você fala: pastor, eu ouvi trovões. Aqui estão os trovões. O profeta disse: trovões é vidas limpas, pensamentos limpos. Esse crente meio misterioso, né? Crente misterioso. Eles não nasceram. É um perigo. Sétimo selo está aqui. Você vê que o irmão Brahma, ele coloca aqui: a fé era de Éfeso, virtude Esmirna, temperança Pérgamo, ciência Tiatira, paciência Sardes, Lutero, piedade Filadélfia, Wesley, amor fraternal, Laodiceia.
Aqui é que está toda a escuridão. Toda. Porque na era da Odisseia estava tudo escuro. Você não vê que está tudo escuro? Há uma voz. Há uma voz. Sai dela, povo meu. Sai do sistema. Mas é a mensagem, mas está em forma de sistema. Está escuro. Porque você está procurando o amor, não acha. Está fora. Porque quando você chega aqui, há um espaçozinho aqui para você atravessar aqui. Esse é o Jordão. Rio Jordão. O amor fraternal, o amor divino, você tem que atravessar aqui. É você fazer morrer a si mesmo. Mas já não nascer que aqui você faz morrer a si mesmo. Porque aí é um outro nascimento espiritual. A união invisível da noiva de Cristo. Você chega aqui, você tem que atravessar isso aqui, o rápido. Porque ele aqui, ele desce aqui, ó. Ele desce aqui, ó. O amor divino, coroa. Porque tem que ter o mesmo material para soldar. É ouro com ouro, prata com prata, bronze com bronze, ferro com ferro, para poder soldar. Não pode ser um amor fingido, um amor falso. Não vai soldar. Não há rato para um amor falso, fingido. É forte. Deixa-nos eliminar toda a raiz denominacional. Deixa-nos eliminar toda a raiz de amargura. Eliminar toda a malícia. Às vezes nós somos muito maliciosos. Inveja e contenda. Essas coisas estão tudo aqui, ó. Raiz denominacional, contendas, amargura. Para que a verdadeira palavra de Deus possa fluir como rios de alegria. Pai, concede, entregamos-nos a Ti agora antes de tomarmos essa ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Finalizando, Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 86, aquela palavra lembrando a igreja. A partir do parágrafo 80, né? Mas eu vou usar só esse aqui. Ó. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotada. Você está aqui, ó. Você vê que o irmão está um tanto errado. A pirâmide dele está toda errada. Você não encontra virtude nessa pirâmide. Você encontra aquela irmã, só fala de um, fala de outro. Ela precisa converter a língua, converter os olhos, converter os pés. Você já viu quando o marido vai para uma igreja e a mulher vai para outra? Um dos dois está nessa pirâmide aqui. Não vai dizer que você está nessa aqui. E sendo contrário à mensagem bíblica. Então ele disse: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotada, porque o afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Rancor. Procure vencer. Procure orar. Se for possível, até jejuar. Não tenha rancor, porque senão você se encontra aqui. Na pirâmide de Isaú, de Balaão, de Judas, de Ananias, de Emineu, de Alexandre, de Fileto. Você vai se encontrar aqui. Rancor. Aí você pensa que você vai para o céu. Não, você não vai.
rancor. Ou afetará, ele disse, tirará o Cristo bem da minha vida, esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo, isto matará o Espírito de Deus, ou afastará para longe daqui, ferirá a seu pastor. Você nem sabe como o pastor fica ferido. Quando aquela pessoa que o pastor mais amava me traiu, saiu, falou dele, pregou que ele estava pregando errado. O pastor foi ferido. Aconteceu o mesmo com o Senhor Jesus. O mesmo foi morando. Ferirá seu pastor, fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Não, agora eu vivo uma luz, né? Aquele mundo, não. Meus olhos foram abertos. Agora nós vimos a verdade. Então você nunca tinha nascido. Eu acho que você se encontra mais aqui. Pés que correm para o mal. Ele cresceu bastante. Aí a testemunha falsa. A falsa está aqui, não está lá não. Não viu a testemunha falsa? Que faz 2 anos que prega. É a doutrina do aperto play, é a doutrina do aperto play. Mas nós não estamos com a doutrina do aperto play. Nós não estamos sentando para ouvir aqui o play. Testemunha falsa. Pregação falsa. Isso aqui não é de mim, meus irmãos. Isso aqui é mensagem. Isso aqui está no play. João prega isso. Aonde você viu nós sentar? Hein? Vai eu condenar o irmão José? Não, ele está fazendo o trabalho dele. Se não fosse ele, nós não teríamos as mensagens aqui. Se não fosse o pastor Joaquim, nós não teríamos as mensagens. Semeadores de contenda. Contenda ou discórdia. A Bíblia nossa diz contenda, na Bíblia católica diz discórdia. Ferirá o seu pastor. E as pessoas pregam essa doutrina do aperto play. Mas é mentira. Essa igreja aqui não tem doutrina do aperto play. Essa igreja aqui crê no play de João. Vocês deveriam se retratar. E vocês mesmos, pessoas também que apoiam isso. Vocês também estão errados. Vocês estão nessa pirâmide aqui. Vocês não estão crescendo ali. Você tem a paciência, piedade, amor fraternal, temperança. Que virtude tem saído de você? E sabemos que toda semente ou promessa de Deus produzirá segundo a sua espécie. O que prometeu, se cai na terra certa, a terra que está preparada, pronta, todas as pedras foram tiradas, e as raízes, e a amargura, e egoísmo, e indiferença, e ciúme, foram todos arrancados. Você vem do Egito, deserto, chega em Canaã. Foram tirados ali os amorreus, os fariseus, todos os eu foram tirados. Foram mortos todos os eu, para Deus colocar o seu eu ali, o judeu. Então isso tem que ser tirado, essas pedras do caminho, essa amargura, esse rancor. O povo que vive em festa
É o povo do deserto. O povo de Canaã não está em festa, está em guerra. Quando você recebe o Espírito Santo, você entra em guerra espiritual. Quando você vê um povo só em festa, encontros e comes e bebe, é deserto. Isso é mensagem. No deserto eles foram fazer uma festa. E Moisés disse para o faraó que eles iam fazer uma festa no deserto. Ele nunca falou em festa na terra prometida, porque lá estava cheio de erro. Tinha que destruir essa pirâmide para construir essa aqui. O velho homem tem que morrer para que o novo venha nascer na estatura completa de um varão. Graças a Deus. A gente tem muita coisinha aqui, mas vamos deixar para, de repente, quarta-feira a gente dá um toquezinho nisso, né? É muita coisa para a gente trazer num dia só, né? Aí deu para ter uma base, né? E precisaram destruir essa pirâmide. Você está crente nessa mensagem há muitos anos, destrua ela. Nasça na mensagem da hora. 229 da mensagem de União Invisível. Você tem que nascer da mensagem da hora, da mensagem do momento. Pai Celestial, nós te agradecemos pelos teus filhos que estão aqui presentes e deixaram seus lares e vieram aqui para a tua casa para te adorar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, por abrir os nossos entendimentos, como no caminho de Emaús, para que eles pudessem compreender as Escrituras. A cada dia eu te peço que me batiza mais com o teu Espírito Santo. Isso é ir soldando essa virtude das 7 naturezas do Cordeiro, Pai. Pai, também eu coloco diante de ti os nomes que foram lidos aqui, mencionados, as necessidades, coloco que o Senhor atenda a cada um, também a irmã Edinara ali, Bom Jesus, que está esperando aquela criança, agora para o próximo mês de janeiro, também a irmã Estela, lá em Portugal, o Senhor dê graça e força, que essas crianças venham com saúde, Senhor. E todos os teus filhos, toda parte, o ministério, que o Senhor abençoe, como o Senhor mesmo nos ensina. Se é necessário, derrubamos toda a casa, porque ela está fora do nível, fora do prumo, passamos uma nova. Ó Deus, nascer dessa mensagem, porque o Senhor não aceita nada denominacional dentro deste ramo. Ajuda-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus, leva cada um em paz para os seus lares, encha eles do Espírito Santo, abençoa, dê uma semana de vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém.